Boa noite a todos, novamente, aos que chegaram um pouquinho depois. É visível a emoção de Vavá, que é também a emoção de todos nós, pois estamos festejando esses 10 anos. Não são tantos anos, mas em intensidade, porque para cada um de nós que funciona como instrumento da espiritualidade, pois, em verdade, cada trabalhador encarnado aqui é apenas mais um trabalhador. Uma pequena peça, pequeníssima, de uma engrenagem muito maior que se move em virtude da espiritualidade. Nada somos. Apenas pequenos aprendizes, ainda muito longe de compreendermos a mensagem do Cristo e mais longe ainda de praticá-la no nosso dia a dia. Mas ainda assim não devemos esmorecer. Devemos prosseguir, a cada queda nos reerguendo, a cada queda tirando dela o aprendizado necessário para tentar amanhã não incidir no mesmo erro. Então, uma casa espírita, um centro espírita, é muito mais do que as suas paredes materiais. É muito mais do que os seus trabalhadores que aqui se encontram e são visíveis a todos os olhos. Porque aqui dentro, a maior parte do trabalho é justamente aquela parte que não se vê. São os verdadeiros abnegados do plano espiritual que estão a nos incentivar, nos confortar, nos intuir, para que não venhamos a cometer os velhos erros do passado, porque ainda em nós habitam as sombras que trazemos de encarnações pregressas. Mas também não só temos sombras, temos a nossa porção luz. E é essa que um centro espírita, uma casa bem orientada, como outras casas cristãs, ou mesmo não cristãs, mas que têm o bem como meta, procuram fazer brilhar. O Cristo disse: brilhe a vossa luz. E é essa luz que nós devemos encontrar. Pouco importando o nome a que venhamos a dar. O bem é simplesmente o bem. E mamãe costumava dizer uma frase muito simples, que era simplesmente: fazer o bem faz bem. E é isso. Quando estamos numa casa como essa e como tantas outras, quando estamos reunidos buscando acertar, e aí gostaria de enfatizar, buscando, porque nem sempre acertamos, ao contrário, frequentemente nos equivocamos. E diante desses equívocos, o que nos cabe fazer? A primeira coisa é deixar o orgulho de lado e reconhecer o erro. Pedir perdão ao nosso irmão, aquele em relação ao qual falhamos. Quantas casas não conseguem chegar nem aos 10 anos? É um tempo muito pequeno diante da imensidade de um trabalho a ser feito. Por que não conseguem? Porque os grupos se desagregam. E o fator preponderante dessa desagregação é justamente o orgulho, o egoísmo. Essa falta de reconhecimento desse lado sombra que ainda possuímos. Se reconhecêssemos todos nós as imperfeições de que ainda somos portadores, seria muito mais fácil. Mas fazemos exatamente o caminho inverso. Por isso que Jesus, no Evangelho, fez a seguinte advertência, que nos cabe a todos, ou a maioria de nós, muito bem. Porque vês a trave no olho do vosso irmão, a trave que nós vemos, aliás, porque vês tu a trave no olho
o cisco no olho do vosso irmão e não veis a trave no vosso olho. E é exatamente assim que procedemos. Nós temos uma lupa que amplia os defeitos alheios. Mas parece que invertemos a visão daquele espelho, colocamos exatamente no lado contrário para não enxergarmos o que de errado temos em nós. Somos clarividentes em relação aos defeitos alheios, mas não olhamos para dentro de nós. Na medida em que invertermos isso, passarmos a olhar mais para dentro de nós, começaremos a tentar nos corrigir e aí sim, começaremos a enxergar melhor o outro. E começaremos a enxergar com aquelas lentes que o Cristo ensinou, que são as lentes do amor. E nessas lentes avulta justamente a tolerância. Então hoje estamos aqui com essa responsabilidade de falar sobre a Casa Espírita, no dia que se comemora também os 160 anos do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a parte filosófica, foi o primeiro livro editado por Allan Kardec, que sistematizou a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos se chama Livro dos Espíritos porque Kardec endereçou perguntas aos espíritos, mas foram os espíritos quem responderam. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa homenagem aos 160 anos. A Federação Espírita Brasileira estava a nos lembrar isso. E diz o seguinte: obra basilar, obra básica da doutrina espírita, um roteiro para uma vivência de esperança, saber e caridade. E o Espiritismo nada mais é do que aquele Consolador prometido, anunciado por Jesus. Estamos aqui para aprender sobre muitos temas, sobre Deus, sobre imortalidade, sobre comunicabilidade com os espíritos, mas não é um aprendizado para ficar puramente na teoria. É um aprendizado para aplicarmos na nossa prática, na nossa vivência do dia a dia. E por que Jesus disse que enviaria esse Consolador prometido, que é justamente o Espiritismo? Porque era necessário que os homens que se encontram num planeta como o nosso, ainda de expiações e provas, onde nenhum de nós está isento de passar pelas dores da vida, pelas perdas de toda ordem, perdas afetivas, dificuldades materiais, dificuldades de relacionamento. Nós precisávamos compreender por que estamos na Terra, por que passamos por tudo isso. E aí veio essa doutrina no tempo certo, no século XIX, onde já havia as luzes da ciência para dar suporte aos esclarecimentos que seriam fornecidos pelos espíritos. Então, veio justamente essa perspectiva espírita, na qual Kardec nos alerta, já numa religiosidade bem diferente, nos concitando, nos convidando a ser essencialmente racionais. Nos recomenda que passemos tudo pelo crivo da razão. E assim foi feita a codificação espírita baseada na universalidade dos ensinamentos. Kardec teve todo o cuidado, todo o método para que as mensagens fossem coerentes, não fossem falseadas. E isso foi um legado importantíssimo, porque até então vivíamos uma espécie de trevas em relação a esses conhecimentos do mundo espiritual. Basicamente, se falava apenas em céu, em inferno e outras ideias,
que mais nos causavam temor do que propriamente consolação e esclarecimento. E a consolação que o Espiritismo nos traz vem desse esclarecimento. Nós hoje compreendemos por que passamos por certas situações. Nós sabemos que no plano espiritual, nós, juntamente com benfeitores, escolhemos o gênero de provas necessárias ao nosso adiantamento. E isso não é masoquismo não, gente. Isso é justamente porque com a visão mais ampliada do Espírito e a ajuda dos benfeitores, nós saberemos qual o caminho necessário para nos libertar do sofrimento, ou seja, nos libertar de nós mesmos. Porque nenhum sofrimento é infligido por Deus. Nós temos o livre-arbítrio, a escolha dos caminhos, e nós é que plantamos para fazer a necessária colheita do futuro. Então a Federação fez esse resumo do Livro dos Espíritos e diz assim: estruturado em 4 partes e contendo 1019 perguntas formuladas pelo codificador, aborda os ensinamentos espíritas de uma forma lógica e racional, sob os aspectos científico, filosófico e religioso. Independentemente de crença ou convicção religiosa, a leitura de O Livro dos Espíritos será de imenso valor para todos, porque trata de Deus, da imortalidade da alma, da natureza dos espíritos, de suas relações com os homens, das leis morais, da vida presente, da vida futura e do porvir da humanidade, assuntos de interesse geral e de grande atualidade. Logo que Kardec deu a conhecer essa doutrina sistematizada, doutrina que, insista-se, é dos espíritos, ele inclusive dizia que o espiritismo era conciliável com todas as religiões, exatamente para não afastar as pessoas. E porque no sentido, digamos, tradicional da palavra, o espiritismo não é religião. Ele é religião, ele tem uma religiosidade, mas ele é religião apenas no sentido do religare, não é? De ligar, de conectar ao alto. Mas é inegável o seu sentido religioso, porque é uma perspectiva que nos traz, inclusive, as consequências morais dos nossos atos. E extremamente consoladora, como já foi dito antes. Num centro espírita, que também, como já foi dito, não são apenas essas paredes materiais, nós temos uma dimensão espiritual. Vamos aprender sobre esses assuntos, e esses assuntos facilitarão o nosso dia a dia. Agora, uma advertência que frequentemente nos é feita é que não adianta, ou adianta muito pouco, ser espírita apenas na casa espírita. Se hoje já conhecemos alguma coisa do espiritismo e afinizamos com essa perspectiva, ela deve ser levada para a nossa vida. Não é simplesmente para achar bonitinho, aqui dá belos sorrisos de recepção às pessoas e lá fora está agindo de outra forma. Por quê? Porque seríamos, inclusive, a antipropaganda da perspectiva que abraçamos. Claro que não há ninguém perfeito aqui, muito pelo contrário, todos caminheiros, todos em aprendizado. Mas esse esforço da melhoria é dever de todos que começam a vislumbrar uma perspectiva como essa, abrangente e que dá respostas para muitos dos nossos questionamentos, inclusive a respeito da vida em geral. Não teremos mais aquela desculpa de pretextar ignorância. Inclusive,
propósito disso, eu me lembro de uma pessoa muito próxima a mim, que disse que ainda não estava na hora de ser espírita, porque era uma pessoa ligada aos negócios, e a gente sabe que nesse país os negócios muitas vezes são mal feitos, não é? No sentido, não é, de corrupção, de tudo, e essa pessoa disse, não, primeiro eu preciso ficar rico, depois eu vejo se vou virar espírita. Já pensou? Mas isso acontece porque na hora que a gente descortina, não estou dizendo que está correto, não. Estou dizendo que acontece porque essa pessoa pelo menos tinha a compreensão de que o objetivo do espiritismo é mudar a vida da pessoa. Mudar no sentido de que aqueles valores velhos que a gente traz, eles vão ser abalados. Por que que o Cristo causou tanta, digamos, até revolta em relação a algumas pessoas? Porque ele trouxe o novo. Ele trouxe na época uma perspectiva altamente revolucionária no sentido bom do termo, no sentido de mudança de valores ruins para valores bons. O Cristo altamente pacífico, mas ele modificou, ele alterou estruturas profundas. E a mudança foi tão grande que a história ficou dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E depois de Jesus veio o Espiritismo, que vem modificar as bases tradicionais da religião. As religiões tradicionais passavam, havia muitos iniciados, mas passava basicamente para o público aquilo que era interesse. E aqui não do interesse de manter os adeptos. E aqui eu gostaria de fazer uma ressalva. Nada tem o Espiritismo contra qualquer religião, tanto que Kardec dizia que ela era conciliável com todas as perspectivas. Mas assim como também nas casas espíritas encontraremos fanáticos, encontraremos gente deturpando esse cristianismo redivivo, que é a proposta do Espiritismo, em algumas religiões também vamos encontrar pessoas que deturparam aquele cristianismo, e aí se envia o quê? Um consolador prometido para fazer esse resgate. Vários espíritos do passado, missionários, encarnaram para dar as bases desse movimento. E hoje, justamente numa época que se avizinha não quer dizer que vai ser amanhã, nem depois da manhã, nem há 5 anos, mas que esse processo de transição planetária começa a ser mais visível, temos de volta também vários espíritos. Alguns já reencarnaram, outros em vias de reencarnar, para impulsionar mais uma vez, movimentar mais uma vez a Terra em seus valores, sobretudo em seus valores. Porque apesar desses mais de 2000 anos, ainda modificamos pouco a nossa perspectiva. Costumamos medir muito as pessoas pelo que elas aparentam, pelos que elas têm. Não conseguimos enxergar o outro como um indivíduo que é. Emitimos julgamentos extremamente duros em relação àqueles que praticam crimes visíveis, não é? Mas esquecemos que o crime deve ser combatido, mas que o criminoso é um enfermo, é um ignorante das leis maiores da vida. Não estou defendendo aqui impunidade, não é isso. Estou dizendo que a nossa perspectiva é limitada e ainda desprovida daquela bondade, daquele amor do Cristo que lembrava que Deus, que é amor, faz nascer o sol sobre justos e injustos. Porque esse injusto de hoje, um dia, com o passar dos anos, ou dos séculos, ou dos milênios, ele vai despertar. E ele é um filho de Deus como qualquer um de nós. E esse Deus que a perspectiva espírita enxerga é um Deus diferente.
diferente daquela perspectiva tradicional. Tanto é que a primeira questão do Livro dos Espíritos é que é Deus. Não é quem é Deus, é que é Deus. E a resposta é muito clara e simples. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, quando entramos nesses estudos, e vocês poderiam estar pensando, e eu não poderia fazer meus estudos em casa? Qual a necessidade de um centro espírita? Claro que poderíamos. Poderíamos praticar a caridade independentemente das casas espíritas, das igrejas. Mas aqui, o grupo dá um suporte, ajuda. Porque um dia eu estou, ou Berenice está mais motivada. No outro dia, a Gracinha não está bem. E é assim, juntos, vamos nos auxiliando e compreendendo, sobretudo, as limitações uns dos outros, porque sem isso, nenhuma casa se sustenta. E por uma coincidência muito feliz, o primeiro centro espírita, que foi a Sociedade Espírita de Estudos, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, foi fundada no dia 1º de abril de 1858 e autorizada no dia 13 de abril de 1858. Então, 13 de abril, por uma coincidência, nossa casinha aqui foi fundada no 13 de abril. E foi basicamente um ano depois que Kardec fundou a Sociedade Espírita do Livro dos Espíritos, da primeira edição do Livro dos Espíritos. Mas vamos ver o que é que Bezerra de Menezes diz a respeito do Centro Espírita. E ele diz, não se trata somente de uma construção física adequada às necessidades de natureza educativa, mas, sobretudo, de uma edificação espiritual, cujas bases devem estar fincadas na rocha da espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. Então, por que estamos aqui? Estamos para aprender, mas estamos, sobretudo, buscando esse engrandecimento moral. Porque sem isso, estaríamos fazendo muito pouco. Não estaríamos avançando quase nada. E a gente até fica pensando por que há esse descompasso tão grande. Tantos crimes, tantas dificuldades. Que vida é essa que se está tendo na Terra? Parece que tudo piorou. Há uma constelação negativa, inclusive Suzana, na palestra passada, estava dizendo isso. E diante desse cenário tão tumultuado, qual seria o papel do espírita? Um papel pessimista, de achar que nada vai melhorar? Ou um papel de olhar com uma visão mais ampla? A visão que a espiritualidade nos dá, de que, embora tudo pareça estar desprovido de uma ordem, há uma ordem superior regendo a tudo. E que mais cedo ou mais tarde iremos nos deparar com essa nova era, com esse reino de fraternidade na Terra. E quanto mais cada um de nós fizer o esforço individual, poderemos ser agentes multiplicadores dessa mudança. Se nos desesperarmos nesse momento, não estaremos sendo esses trabalhadores de última hora que deveriam estar aproveitando as bandeiras espirituais que foram fincadas lá atrás pelos precursores do Espiritismo, por irmãos que inclusive foram da Igreja Católica e tantos outros. Porque espíritos de escola, espíritos luminares, nós temos em todos os lugares. Assim como também temos aqueles que atrapalham essa melhoria da Terra em todos os movimentos. O Centro Espírita tem por finalidade o estudo e a prática da doutrina dos imortais,
onde se iluminam os espíritos, aprendendo na convivência fraternal a experiência da solidariedade, do trabalho e da tolerância, a fim de poderem avançar no rumo da plenitude. E eu botei até colocamos umas fotografias nossas, não é, do abrigo ali, do trabalho que fazemos. Não imaginava que Jorge iria preparar tão direitinho um filme. E aqui nós vamos avançando na proposta de Joana de Ângeles. Essa proposta é justamente para os centros espíritas. E o primeiro item da proposta dela é conscientizar-se do que é ser espírita. E para que venhamos a ser espíritas, que são cristãos, porque o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa, deveremos deixar de ser apenas beneficiários. Temos de fazer esse movimento de achar o nosso espaço de utilidade. Sei que temos os nossos deveres profissionais, mas aqui estamos a falar dos deveres morais. O dever de dar alguma contribuição sem nenhum retorno em face dessa contribuição. Temos inúmeras horas na nossa semana, mas temos dificuldade de separar um tempinho, por menor que seja, para ajudar alguém necessitado. E aí nós não estamos falando de alguém necessitado apenas do ponto de vista material, não. A caridade não é apenas a vertente da caridade material, mas existe uma que inclusive é mais difícil. É a caridade da tolerância. É suportar, e esse termo forte está no Evangelho segundo o Espiritismo, é suportar aqueles que servem de prova para a gente. São os parentes difíceis. É quando somos surpreendidos com nossos filhos, por exemplo, que crescem, e quando menos esperamos, estamos diante de um mundo todo próprio, porque cada espírito é um mundo em si mesmo, trazendo de volta as experiências passadas, que são somadas às experiências dessa vida. E se não tivermos cuidado, se não tivermos atenção ao que nos alerta o Espiritismo, vamos nos sentir surpreendidos com aquela situação. Muitas vezes uma ingratidão visível, outras vezes apenas velada. Mas sabemos que ali existe um espírito que não criamos, nós apenas produzimos o corpo, mas o espírito é anterior. E a educação, aquela fase da educação inicial, deve ser muito bem aproveitada, justamente para que esse espírito tenha a chance de progredir. Porém, em certas circunstâncias, mesmo com todo o nosso empenho, nós nos deparamos com situações que fogem ao nosso controle. São situações de adolescentes que se envolvem com drogas ou que se tornam extremamente agressivos com os pais. E como lidar com isso? Como compreender por que estamos passando por essa dificuldade? Será que é à toa? O Espiritismo vem dizer que nada acontece por acaso, porque nós plantamos o que colhemos. E se não foi nessa vida uma falha de educação nossa, teremos tido provavelmente contato com essa criatura em outras vidas, e um de nós é devedor. E são marcas do passado que no período de adolescência voltam com muita força. Especialmente se não foi bem aproveitado o período da infância, que é onde iremos tentar plantar novos valores. Também nos deparamos no curso da existência com doenças do corpo de causa longa, doenças outras como transtornos psíquicos. E será que isso acontece por acaso?
não acontece. Temos aí uma longa jornada de muitas encarnações. E essas marcas do passado nós trazemos. Então, conscientizar-se do que é ser espírita. Ser espírita não é só ficar no plano da teoria, mas ir buscar o trabalho que nos fará sair da inércia. Podemos dizer, não temos muito tempo, mas sempre há tempo. 1 hora, 5 minutos, um sorriso, uma palavra, em qualquer lugar onde estejamos, pode ser algo muito importante para alguém que está passando por uma dor moral forte. Outra proposta, outro item da proposta de Joana de Ângeles é a qualificação. E ela diz, boa vontade não é suficiente. Muitos erros podem ser cometidos em qualquer área. Por que seria diferente no centro espírita? Então, não é porque é um trabalho voluntário, não é um trabalho gratuito, que não vamos nos empenhar em fazer o melhor. Aqueles que começam a chegar na casa e que ainda não são trabalhadores, podem vir a ser as funções de acordo com a capacidade de cada um. E mesmo que não possam ainda trabalhar, podem começar a tentar melhorar, a tentar se equilibrar, fazer aquele esforço para não dormir quando está num grupo de estudos, procurar seguir as orientações, porque a gente tem uma parte que a espiritualidade não pode fazer por nós, que é exatamente a nossa parte. E a proposta também, essa é a mais essencial e talvez a mais difícil, a de humanização, que significa simplesmente tolerância. Nada além do que o próprio Cristo pediu a gente. Qual o maior mandamento que está no Evangelho de Jesus? Exatamente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo tanto quanto a si mesmo. E qual a dificuldade disso? Teórica, nenhuma. Na prática, é muito difícil, não é? Porque passa por essas imperfeições que ainda trazemos, essa dificuldade que temos em nós. Enxergamos o outro, como já foi dito, maravilhosamente, mas não enxergamos a nós próprios. E Emmanuel, o Espírito Emmanuel, tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele diz que não se conhece a gente pelas ações. Claro que as ações são importantes, mas aquele substrato mais íntimo, aquela essência da pessoa, é conhecida pelas reações. Porque aí a pessoa não tem como disfarçar, porque é pego de surpresa, é pego nos reveses da vida, é alguém que nos agride e a gente imediatamente reage. E aí estaremos sendo vistos na nossa estrutura autêntica. Não quando a gente tem tempo de se elaborar, de se colorir com as tintas que a gente quer. É o que mais fazemos nas redes sociais. Só postamos aquilo que nos interessa, as fotos que estão boas, as frases que a gente acha até muito bonita na teoria, mas que na prática aquilo não diz nada para a gente. E outras pessoas olham e até pensam ingenuamente, gostaria tanto de conseguir ser como fulano, mas será que fulano é realmente assim na estrutura autêntica dele? Pode até ser, claro que tem as exceções, mas frequentemente não é. Então, Emmanuel nos faz esse alerta. E dentro de uma casa espírita, a gente tem de exercitar diariamente essa tolerância. Tem de tentar compreender que da mesma forma que temos os nossos limites, as nossas limitações, o outro também o tem. E procurar incessantemente se qualificar. Não é mais tempo, nem mesmo para dentro das entidades que se dispõem a esses trabalhos gratuitos em benefício do próximo,
fazer coisas sem a devida qualificação. Até a forma de fazer a caridade, a gente precisa repensar nos dias de hoje, para ser uma ajuda mais eficaz. Claro que isso não vai retirar completamente os impulsos que a gente tem no momento, que a gente percebe a necessidade, porém é importante que a gente procure ajudar da melhor forma possível a entidades e a pessoas realmente necessitadas. E aqui temos a dimensão espiritual do centro espírita, o que a maioria de nós não vê. Isso aí está no livro de Sueli Caldas Schubert, e ela diz: o centro espírita é um pouso para espíritos. Por exemplo, nesse momento aqui, nós estamos encarnados, nos vemos, mas o auditório está repleto de desencarnados. Se tivesse um médium vidente aqui, estaria vendo. É um posto de socorro de almas. E as almas, no sentido bem amplo da palavra, nós, necessitados que estamos aqui, e também aqueles do plano espiritual. E o mais interessante é que a gente pensa que tudo é muito simples, mas é tudo preparado com muito zelo, muito cuidado pela espiritualidade. Nós temos numa casa espírita uma defesa magnética, porque também não é permitido que todos os espíritos penetrem aqui. Todos nós temos acompanhantes espirituais, uns bons, outros que nos cobram nossos malfeitos do passado, e nem todos teriam condições ainda de entrar aqui para não tumultuar o ambiente. E é por isso que não se recomendam manifestações mediúnicas nas casas comuns, nas residências. Porque a espiritualidade tem todo um preparo para que essas reuniões possam ocorrer. Inclusive um campo vibratório que a gente não percebe e que impede que entidades que queiram perturbar aqui adentrem, porque outras precisam do atendimento, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E essas defesas magnéticas não são promovidas por Júlio, nem por Wagner, mas são pelos coordenadores espirituais da casa. E qual é o papel dos que compõem essa casa? É não desfazer o que a espiritualidade, com tanto cuidado, faz. Porque se a gente começa com as dissensões, falando mal, a primeira mensagem ali foi sobre falatórios, mensagem muito boa de Emmanuel. A gente pensa que crime é só o que o Código Penal brasileiro prevê. Não, tem muitos crimes que a gente comete que o são para a espiritualidade. Por exemplo, Emmanuel lembra um que é gravíssimo para a espiritualidade e que não consta de nenhuma lei terrena, que é o furto da esperança. Tem coisa pior do que subtrair a esperança de alguém? Já estamos vivendo num planeta que não é fácil. E alguém só, usando uma expressão bem comum, colocando o outro para baixo, sabe-se lá, inclusive, das consequências disso. Se aquela pessoa não pode, já se encontra vulnerável, deprimida, não pode chegar até um ato total de desespero e tirar a própria vida. Claro que eu estou aqui falando num exemplo extremo, mas quem garante o que pode acontecer? Então, nosso objetivo não é fazer isso, é o contrário. É mesmo com nossas dificuldades, mesmo nossas dores, procurar injetar ânimo nas pessoas. Esse é o papel do cristão. A importância da reunião pública. Olha ali a homenagem a você, viu, papai? Está vendo sua foto ali? Aquele senhor ali é vossa mercê. E aí, qual seria a importância da reunião pública? A reunião pública é um momento de esclarecimento.
E é um momento de consolo também, porque através do esclarecimento nós vamos compreender uma série de coisas. E não somente nós. Isso é que é bem interessante, viu, Andréa? Você está aqui pensando que está acompanhada apenas de Renata. Mas há também as companhias invisíveis. Aqueles que estão preparados para virem com você hoje do plano espiritual, eles vieram. Então, quando a gente vem a uma reunião pública numa casa espírita, a gente está se ajudando e está ajudando também a espíritos ligados a nós. E a nossa vibração de amor é muito importante para eles. A nossa vibração de amor em relação àqueles que já partiram. Claro que no momento de dor, no momento de separação, é difícil para a gente, é doloroso. E eu estava ouvindo uma palestra de Haroldo Dutra Dias, ele dizia assim, como é chato, ele não usava esse termo não, sou eu que estou traduzindo, mas como é chato aquele espírita que no meio de um funeral começa a dizer o livro dos espíritos, decorado, várias questões para dizer que a morte não existe. Sim, a gente sabe que somos espíritos imortais. Sabemos de tudo isso, que há uma programação para o nosso desencarne. Sabemos, mas naquele momento o que a pessoa precisa não é de teoria. Não é de dizer que você sabe não sei quantas questões do livro dos espíritos decoradas. Aquela pessoa precisa de acolhimento. Porque se você tivesse também passando por essa situação, e todos nós passaremos inevitavelmente, porque as perdas fazem parte da vida, o que mais quereríamos nesse momento seria simplesmente um abraço. Seria a compreensão da nossa dor, porque esse período de luto faz parte. É necessário, temos que vivenciar de uma forma o mais serena possível. E não vamos cobrar de nossos irmãos também uma serenidade que naquele momento não é possível, mas que nós poderemos ajudar a construir. Então a reunião pública tem esse lado de instrução, de coragem, de fé, de esperança, atinge a encarnados e a desencarnados. E nessas oportunidades, inclusive, muitos irmãos são encaminhados para o atendimento na espiritualidade, independentemente da terapêutica da desobsessão. Os passes. O passe é simplesmente uma transmissão de energia. Ali nós colocamos uma transfusão de energias alterando o campo celular. E é tão importante o papel dos encarnados que vão tomar o passe. A maioria de nós costuma depositar todas as esperanças naqueles que vão dar o passe. Mas todos nós temos um papel fundamental. Se naquele momento pudermos nos recolher com confiança, em oração, vamos ser receptores muito melhores. Irá funcionar esse revigoramento energético de uma forma bem mais eficaz. E no livro Nos Domínios da Mediunidade se mostra com clareza o que é que acontece nessas câmaras de passe, onde há um verdadeiro circuito de energias boas para atingir aos encarnados que estão precisando. Daí a importância de todos que participam desse trabalho e também dos que vão receber, tentar manter a mente em sintonia com a espiritualidade maior. É fundamental. O centro espírita não faz milagre. Muitos se decepcionam porque esperariam que todas as suas dores sumissem, como se fosse um passe de mágica. Mas não é assim. O que é que o centro espírita vai proporcionar? Vai proporcionar a compreensão do que se passa conosco.
Isso não quer dizer que algumas provas não possam ser amenizadas. Podem, sim. Mas, essencialmente, o que devemos esperar ou o que devemos buscar do centro espírita é a própria reforma íntima. É a autoiluminação. Porque na hora que nós melhoramos, ampliamos a nossa perspectiva, o nosso olhar diferenciado vai fazer com que aceitemos melhor o que tivermos de passar. E o centro espírita funciona, não é nem só o centro, é a perspectiva espírita, que é algo mais amplo, funciona como esse agasalho, para a nossa dor, para os momentos de prova ou de expiação que não teremos como ser isentados delas. Então, eu me lembro que foi muito marcante para mim a leitura de um livro, era um livro fininho, eu estou esquecida do nome, e que tinha essa mensagem exatamente com esse nome, agasalho. Porque as maiores queixas que a gente costuma ouvir é justamente disso. Eu entrei no centro espírita e minha vida não mudou muita coisa, ou até piorou. E Emmanuel explica que, imagine se naqueles momentos de dor você não tivesse algo para compreender o que se passa. Mas vamos a uma visão mais otimista. Quando estamos num centro em grupo, podemos dividir as dores. E isso é um grande lenitivo. Devemos buscar conhecer os nossos sentimentos e emoções e não negá-los, fugindo do autoconhecimento. Prosseguir na nossa jornada no caminho solitário do autoencontro. E aí vem uma frase de Joana de Ângeles, que eu estou lembrando agora, que ela diz assim: solidários jamais seremos solitários. É uma frase linda para a gente refletir. Descobrindo-nos e ressignificando a nossa vida mediante aquisições de valores em consonância com o verdadeiro amor. Eu vou pular esse slide porque a gente está em cima da hora. Isso é um trechinho de uma mensagem de um livro Hora Certa de Emmanuel e diz assim: faze agora, nem cedo nem tarde. O presente é hoje. O passado está no arquivo. O futuro é uma indagação. Faze hoje mesmo o bem a que te determinaste. Faze o bem agora, pois na maioria dos casos, depois significa fora de tempo ou tarde demais. É uma chamadazinha. E o interessante é que coincidiu com aquela mensagem inicial do filme que Jorge colocou, que falava muito no agora. O nosso tempo é hoje, é agora, não é o passado. Muitos ficam presos ao passado, inclusive querendo descobrir o que foi que eu fiz em outras encarnações. Não é para ter esse tipo de conduta. Inclusive porque esse véu do esquecimento da encarnação, ele é essencial para nos dar um novo ponto de partida. Possivelmente não teremos nem condições de levantar uma ponta pequena desse véu. Nos chocaríamos conosco, nos chocaríamos talvez com aquele que está caminhando muito próximo de nós, ao nosso lado. E isso não tem maior relevância. Esse passado fica no passado como experiência, que a gente sabe no íntimo da gente, pelas nossas tendências, onde precisamos melhorar, mas o nosso tempo é hoje, para construir o nosso futuro. É a plantação hoje, a colheita virá depois. E para encerrar, nós trouxemos uma poesia de Alta de Souza, não é? Alta de Souza foi uma poetisa do Rio Grande do Norte que teve uma vida marcada pelo sofrimento muito forte. Ela, inclusive, ficou órfã de mãe aos 3 anos, de pai aos 4 anos. Ambos morreram de tuberculose.
Posteriormente, aos 14 anos, Alta de Souza também teve tuberculose, mas sobreviveu. O amor que ela teve na vida, o homem que ela amou, por conta da fragilidade da saúde, os irmãos não quiseram que ela permanecesse com ele e terminaram se separando, e ele também morre de tuberculose. E apesar disso, as poesias de Alta de Souza tinham uma beleza, tinham uma leveza, e ela, numa das poesias, eu botei só um trechinho ali. Longe da mágoa, enfim no céu repousa, quem sofreu muito e quem amou demais. Isso foi colocado no túmulo dela, esse trechinho de uma poesia de autoria dela enquanto encarnada. Desencarnou muito cedo, aos 24 anos. Ela, como espírito desencarnada, ela dita essa poesia através da mediunidade na época de Valdo Vieira. E ela diz assim, e colocamos por conta do nome da nossa casa, que é Caritas, que quer dizer caridade. Ainda estamos bem longe de conseguir fazer jus a esse nome, mas juntos vamos tentar. Isso é uma convocação para todos. Chamo-me Caridade, o simples nome de um coração amigo em senda escura, a esmolar-te migalha de ternura para aqueles que a lágrima consome. Vê como a sombra aspérrima em clausura a tristeza, a nudez, a mágoa e a fome. Sem alívio de bálsamo que o tome, corre o pranto mortal da desventura. Venho por ele, como intermediária, o Cristo que te espera, rogar-te amparo e amor à alma sincera, mesmo se o fel te amargure o peito aflito. Então ela nos pede, mesmo que estejamos diante da maior dor, venha me ajudar, ela enquanto intermediária do Cristo. Semeia paz e luz por onde fores, e encontrarás ao fim das próprias dores o roteiro de sóis para o infinito. Quem ama se torna leve. Vocês imaginam que Jesus sofreu? Ele pode ter sofrido as dores do corpo, porque ele, como espírito puro que era, não precisava reencarnar. Ele encarnou para nos deixar a mensagem de amor. Mas ele nos compreendia, e compreendia tanto, que diante da maior dor, ele dá a prova viva do que é realmente o amor na vida da pessoa. Ele diz simplesmente, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, vamos levar essas lições amorosas desses espíritos abnegados. Vamos fazer jus à passagem de Jesus sobre a terra. Vamos nos juntar a essa corrente que, apesar das dificuldades todas vivenciadas pelo planeta, prossegue servindo anonimamente. Vamos então agradecer a Deus por esse momento, elevar o nosso pensamento ao alto e dizer do fundo dos nossos corações que queremos ir além, que queremos enxugar o nosso próprio pranto para que o nosso irmão seja consolado. Que possamos, Senhor, ser instrumentos desse teu amor puro, que traz sobre a terra a esperança de dias melhores, que faz com que as dores possam ser minoradas e compreendidas, e que possamos, Senhor, atender ao teu chamamento, quando nos diz, vinde a mim, todos vós que estáis sofrendo e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E façamos, Senhor, esse movimento em tua direção,
e que esta casa possa continuar seguindo no rumo da paz e da fraternidade. Que assim seja.